Então, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Dr. Carlos Esperandil, que junto com a Doda começaram esse projeto. Agradecer a Doda também, uma presença tão de qualidade para nós aqui. E também de agradecer por ele ter me convidado para vir fazer compartilhar a minha vida de atleta, de velha atleta, né? Porque eu estou com 77 e tenho 37 anos de nadadora, tá? E voltando um pouquinho, complementando a história que ele contou, eu procurei o Dr. Carlos justamente como atleta. Foi um viés que me levou até ele. Porque o ano passado eu passei um ano muito, muito desafiante, com coisas muito graves acontecendo à minha volta e dentro de mim. Morte, doença, morte de pessoas da família e tal. E eu até deixei um pouco a natação. E acabei emagrecendo 6 quilos com tanto desafio, né? Aí eu comecei a procurar uma pessoa que pudesse me ajudar a recuperar, primeiro a saúde física, e eu pensei no nutrólogo, né? E daí pedi para um amigo meu, que também é colega de natação, médico, e ele falou que tinha um que era bom e tal, mas que não era para o meu caso. Ele era um nutrólogo de atletas, mas de atletas de ponta, jovens, né, que estavam querendo rendimento. E aí ele falou, mas ele te deu uma referência de você procurar o Dr. Carlos Esperandil, que é geriatra. E eu falei, nossa, tudo a ver, né? Geriatra abrange tudo, a parte física, mental, emocional, espiritual, no caso dele também, né? E daí, eu quando fui procurá-lo, teve um encontro de almas, quase assim de mãe para filho, sabe? Porque ele é da geração dos meus filhos. E eu fui acolhida, eu fui tratada, fui encaminhada para o que eu precisava fazer, de exames em todos os sentidos. E ele também me aguenta, porque ele diz que eu sou ansiosa e eu não posso negar que eu sou ansiosa, né, doutor? É uma das minhas características, a ansiedade. Às vezes é defeito, às vezes é qualidade, né? E também agradecer a Mariane, que é assistente do doutor, que também de uma forma tão querida, ela conduz os trabalhos, ela conecta a gente com ele, quando ele não responde, usa o WhatsApp da gente, ela dá um jeito. E agradecer a presença de todos vocês aqui. Hoje eu vi uma amiga minha postou saudando o mês de agosto, que o agosto é jardineiro, é o mês jardineiro que está preparando as flores para brotarem em setembro, no mês que vem, né? Então, essas flores que eu tenho diante de mim aqui vão me ajudar e me inspirar no contar da história, tá? Então, eu vou começar pela parte mais prática, para depois contar a história, falando dos benefícios da prática da natação, no meu caso. Eu vou falar da natação, mas é da prática de esportes em geral, na maturidade, né? Afora, acho que pouquíssimas, nós todos estamos na maturidade. Tem a minha neta Marina aqui, que tem 20 anos, e tem a minha filha Aline, que vieram prestigiar a que elas chamam de Mames e Voia. As duas jogadoras de basquete. A Aline vai fazer 52 anos o mês que vem, e ela treina basquete desde os 9 anos de idade. Treina, joga e participa de campeonatos e ganha também. E a Marina também, Tá? Um prazer, vieram me prestigiar, isso é uma alegria para o meu coração. Mas eu vou começar pela parte mais prática, falando dos benefícios que eu encontrei na natação, a partir da minha experiência. Eu não fui consultar livro, nem pesquisar nada a respeito, porque qualquer um de vocês pode entrar na internet e perguntar benefícios da prática de esporte na maturidade, e vocês vão encontrar um monte de coisa. Aí a
A doutora Fábia ali pode me dizer se tem mais alguma coisa. Bom, a primeira coisa que eu descobri da natação, que é o óbvio, mas que para mim foi o que começou tudo, depois vocês vão saber por quê, que é uma atividade sem impacto, que a gente trabalha na posição horizontal e dentro d'água, que é um elemento que torna a gente mais leve e tudo, né? Depois tem o fortalecimento muscular e ósseo, né? Que a gente, à medida que vai ficando mais experiente na vida, vai perdendo, né? Tem a possibilidade de perder, a gente ganha. Tem o aumento da capacidade pulmonar e cardiovascular, porque a natação depende da respiração, né? Se a gente não souber respirar na natação, simplesmente você se afoga, né? Então, assim, respiração pausada, respiração ritmada, respiração, tá? Alongamento e flexibilidade, porque a natação exige que você alongue, né? E flexibilidade também por causa a gente estar dentro do elemento que torna a gente mais leve, né? Coordenação motora, tá? Que às vezes, com o passar do tempo, a gente vai perdendo, né? Tem a coordenação motora, que você tem que saber coordenar o braço com a respiração, com a perna, né? E isso é muito importante também. Relaxamento, que é uma das coisas que eu faço. Tem gente que não faz parte do treino isso. Para mim, faz muito parte. Isso e o alongamento, tá? Sobrevivência na água. É uma coisa importante também, se aprendendo a nadar. Se você vai para um mar ou cai numa piscina, você sabe se virar, sabe nadar. Isso é uma coisa também óbvia, né? E experimentando a autossuperação. Isso foi uma das coisas mais importantes para mim, porque eu comecei a nadar com 40 anos, né? Que é considerado velho para começar, porque eu não sabia nadar. Eu sabia me virar na água, né? Mas não sabia nadar. Nessa idade, que eu estou com 77 anos, em que o padrão vigente diz que tudo está em declínio, tá? Não só, até antes, né? A partir de uma certa idade, a tendência é declínio. Se não cuidar, né, doutora? É declínio. E você se percebe melhorando. Autossuperação. Dentro das minhas adversárias que eu encontro no campeonato, a que eu mais persigo sou eu mesma. Eu quero ganhar de mim mesma. Tá aqui, ó, eu tenho um treinador lá e tenho outro aqui. Eu faço todo o treino marcando em que tempo eu estou fazendo para ver se eu melhorei, tá? Até a técnica também. Bom, esses são os benefícios físicos. Depois vem os psicológicos. Contato frequente com o elemento água, né? Que a gente é uma água quentinha, graças a Deus, da academia. Então, você entra em contato com o colo, com a placenta, né? É uma coisa gostosa, faz bem. Leveza, aquilo que eu já falei, movimentos mais lentos na água, que as moléculas permitem, né? Esporte solitário, é o mais solitário dos esportes. É o único que você fica em contato só, no caso da piscina, com os azulejos. E daí em contato consigo próprio. Isso também é uma aprendizagem, porque o pensamento, você está lá nadando, o pensamento a tendência é ir embora, ir lá nos problemas, o que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã. É aprender também e buscar o foco, trazer para aquilo que você está fazendo, né? Disciplina. Que também a gente vai ficando com uma certa idade, a gente fala que disciplina, ninguém vai ficar me mandando, eu sou dona de mim, não, lá tem o técnico. E é importante que você atenda o que ele fala, né? E tem horário para começar, para terminar, né? Que mais? Tem o despojamento corporal, que eu chamei disso, que chega lá, todo mundo pelado, né?
só de maiô, os homens só de sunga, tudo à mostra, a veiarada eu digo, porque a equipe master chama, a equipe que é dos velhos, né? E daí tem lá as gordinhas com os pneus à mostra, e as magrinhas assim que nem eu, as pelancas, que você fica pondo para dentro do maiô, né? Tá? Tudo, e a cara lavada, porque você está dentro d'água, não tem maquiagem. E cabeça de ovo, touca de silicone. Tem gente que conhece, nos conhece lá, e depois não conhece fora. Encontra e não, só conhece de lá, encontra fora e fala assim, os homens é mais fácil, né? Uma vez eu encontrei um colega meu no restaurante, eu falei, ô cara, tá me estranhando, a gente nada todo dia junto, tá? E ele olhou, quem que é você? Eu falei, olha bem pra mim, cara. Daí, né, um pouquinho maquiado, batonzinho, cabelinho, que enfeita, né? Aí caiu a ficha, ele ficou morrendo de vergonha, mas isso acontece muito, tá? Então, assim, a gente tá exposta lá, fisicamente, e isso aí tem que se trabalhar também, né? Tá? É importante. Aí o doutor pode me dizer, a regulação dos neurotransmissores, que ajuda muito psicologicamente, auxiliando na diminuição dos sintomas de ansiedade, de depressão. Eu tenho problema de depressão desde que eu era mocinha, recorrente, assim. Então, as endorfinas, as dopaminas, as serotoninas, e no caso do campeonato tem a adrenalina que a gente puxa por ela, sabendo usar bem a adrenalina, ela dá certo no campeonato, tá? E referencial de vida, numa época que eu achei que eu ia morrer. Todo dia acordava com a sensação de morte. Era a síndrome do pânico que eu tive. E isso lá em 97, tá? E a natação, mas eu ia para a natação, eu ia de arrasto, com medo de chegar da minha casa na academia. Chegava lá, entrava na piscina, fazia meu treino, e quando eu ia saindo da piscina tinha uma voz que falava assim, e daí? Quem mesmo que falava que ia morrer? Que tinha a sensação que ia morrer, porque eu estava mobilizada pelo exercício, porque daí eu pegava firme mesmo no exercício, porque eu sabia dos benefícios que ele podia me trazer, que esses benefícios podiam me trazer. É claro que no decorrer do dia os neurotransmissores vão se acomodando e o pânico voltava, durou alguns meses, vamos dizer, tá? Foi diminuindo, e de vez em quando eu tenho algumas pequenas crises ainda, mas isso está controlado, né, doutor? Pelo menos você acha. Então, a história desta nadadora, a velha nadadora, começou quando ela tinha 16 anos. Quer dizer, não começou. Naquela época, porque eu sou nascida aqui, e quando eu era pequena, meus pais se mudaram para Londrina. E na minha adolescência, eu e meus irmãos, a gente frequentava um clube em Londrina, chamado Londrina Country Club. E eu ia, final de semana, estava dentro da piscina, adorava, sempre adorei água, tá? E daí eu estava lá brincando, e veio o técnico da equipe de jovens, veio perguntar para mim, escuta, eu vi você na água aí, eu vi que você se vira bem na água, porque eu plantava bananeira, eu fazia cambalhota dentro da água, eu só não sabia nadar, né? E daí, estou na frente aqui, né, doutor? Não? E daí ele perguntou para mim se eu não queria entrar para a equipe. Aí eu falei, não sei, né, se eu posso, conversa lá com seus pais. Aí eu fui conversar, cheguei em casa, conversei com a minha mãe. E ela disse assim, fala com o teu pai, né? Que quem mandava na casa naquela época era o pai, né? O meu, pelo menos. E daí meu pai, eu cheguei para ele e falei, pai, o técnico do country me convidou para entrar na equipe de natação. Mas ele respondeu na hora, mas nem pensar, ele falou. Nem pensar, porque
eu sei como é que é esse negócio de equipe. Aí começa campeonato para cá, campeonato para lá, viaja, faz tudo. Não, você é muito nova para isso. Aí foi assim, frustrante, um lado meu ficou indignada, e essa indignação, a indignação se aquietou, eu tive que me resignar. No ano seguinte a gente voltou a morar em Curitiba, tá? Logo em seguida conheci o meu marido, que hoje, o mês que vem, a gente faz 56 anos de casados. Logo em seguida eu me casei, fui morar no interior de São Paulo, que meu marido foi designado para trabalhar lá, a partir de um concurso que ele fez. E lá eu tive meus filhos, quer dizer, eu tive meus filhos aqui, mas eu morava lá. Eu vinha para ter os filhos. Uma delas está aqui, o outro não está, ele mora no interior, é mais velho que ela, João Henrique. E eu tive uma vida, assim, aqui, em cidade do interior, bastante, não era nada pacata, era bem agitada. Porque daí eu fiz faculdade depois de casada, quando eu já tinha os 2 filhos, porque eu não deu certo de fazer faculdade aqui. E eu, Regina, seja bem-vinda, Regina. Obrigada. Ela é a mãe do doutor, se vocês não conhecem. Eu tenho que parar para receber você, Regina. Um prazer, uma honra para mim, tá? E daí, assim, entre as atividades que eu fiz, eu me formei, fui professora, eu era professora de línguas, eu fazia tanta ginástica aeróbica naquela época, que era pular, 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 que fazia, assim, além de ser a dona de casa, cuidava dos filhos e tal, né? E daí, quando chegou na época do vestibular do filho e do colegial da filha, a gente comprou um apartamento aqui e eu vim para cá para ficar com eles. Meu marido ficou para lá, porque os negócios dele são para lá. Então, antes de vir, lá mesmo no interior, eu pulei tanto, macaqueei tanto na ginástica que estourei o menisco. E daí o médico queria operar o menisco. Daí eu falei, nossa, e a operação naquela época, pensem, na década de 80, era um talho no joelho e era uma recuperação absurda que não garantia nada ainda. A pessoa podia ficar com problema mesmo depois da cirurgia. Então, aí quando eu vim para cá, eu fui em outro ortopedista, porque eu estava com o joelho inchado e estava mancando, e o ortopedista falou para mim, você tem um problema, não é muito, é meio sério no joelho, mas vamos experimentar mudar de atividade. Vai para a natação, que não tem impacto. Então, com 40 anos, eu tinha 40 anos nessa época e eu comecei a nadar. Fui para a escola Amaral, tá? E, nossa, eu tinha preparo físico, porque eu fazia muita ginástica. Entre todas as coisas que eu fazia, tinha ginástica. E lá para atravessar a primeira piscina, na hora que eu aprendi a técnica que a professora me ensinou, eu pensei que eu ia morrer antes de chegar lá, porque não tem nada a ver uma coisa, o exercício da ginástica com a natação. Elas que fazem basquete, que é um outro tipo de esporte, sabem que vai para a piscina não é a mesma coisa. Lá elas são fera no que fazem, mas entra na piscina, demora um pouco para pegar o fôlego, né? E eu fui nadar lá. E aí gostei, peguei gosto pela coisa e comecei a nadar lá, né? E quando fazia 3 anos já que eu enquanto eu estava na natação, eu era funcionária pública, eu entrava no serviço às 7h30 da manhã, saía para almoço, 6h30 da tarde,
E daí, 6h30 eu ia para natação, o pessoal falava, Rita, você é louca, porque eu saía cansada, às vezes, do trabalho. Eu adorava o que eu fazia como funcionária pública, mas cansava. Eu ia para natação e voltava para casa melhor do que eu cheguei. Tanto que eu não conseguia dormir, de tão acelerada que estava. Eu não recomendo para ninguém de praticar esporte de noite. Se bem que tem 2 ali que praticam, né? Mas a gente fica acelerado, e daí o sono demora para vir, né? Bom, quando fazia 3 anos que eu estava na Amaral, a Amaral naquela época, hoje é uma grande escola de natação, ela tinha as instalações meio precárias. Tinha chuveiro elétrico, não tinha armário para colocar sacola, a gente tinha que pôr a sacola na beira da piscina, volta e meia molhavam a sacola e a roupa da gente em dia de frio. E daí eu conversando com até um médico amigo meu, e ele falou, Rita, você vai lá conhecer a Academia Aquacenter Batel, uma super academia. Aí eu fui conhecer, me encantei, uma super academia grande, bem instalação, 4 piscinas e tal. E eu cheguei lá e já me matriculei, tá? E fazia pouco tempo que eu estava lá, quando eles fizeram um festival interno de natação, tá? Só para os alunos, de 25 metros da piscina, tá? E eu ganhei a minha primeira medalha, foi de ouro, tá? Como que é mesmo, doutor? Olha lá, vejam lá, 28/6/89, tá? É a mesma medalha, de frente é um troféuzinho, né? Olha, foi uma coisa incrível para mim, isso vocês não têm ideia. Porque eu era assim, fui uma aluna relapsa, medíocre, insubordinada, repeti de ano. Eu nunca tive merecimento para nenhuma medalha na vida, nem de honra ao mérito. Gente, a natação me trouxe uma medalha. Olhou para mim e falou assim, ô moça, você tem valor. Porque eu achava que uma parte da minha vida não tinha valor, tá? Porque, e daí, eu, em vez de ir para casa, peguei a minha medalha, assim, eu fui mostrar para minha mãe. Ela ficou boba de ver. Nossa, eu tinha 43 anos. Você com essa idade, ganhando medalha, nossa. Daí ela ficou minha fã, tá? E o meu pai, que foi aquele que impediu a realização do sonho da menina de 16 anos, virou meu maior e fiel torcedor. Ele me apresentava assim, esta é a minha filha mais velha e ela é campeã de natação. Tá? Veja como a vida, né? Dá um jeito, tá? A vida insistiu pela menina, tá? Isso é uma coisa que a gente que acredita na espiritualidade sabe, que a menina teve que se resignar durante 24 anos, dos 16 aos 40, tá? Para chegar e começar a realizar o sonho que ela tinha de participar de uma equipe de natação, tá? Bem, aí, essa medalha eu ganhei na Aquacenter. Um dia eu estava no supermercado e encontrei com um ex-professor meu da Amaral. E ele, Rita, tudo bem? Ele é um grande professor. E ele, daí, tá nadando ainda? Eu falei, tô nadando. Onde você tá? Na Aquacenter. Eu vi que você saiu da academia, eu achei que você tinha parado. Eu falei, não. Daí eu contei para ele, né? Porque como ele foi meu professor, ele tinha a contribuição dele para a minha conquista da medalhinha, né? Tá? Ele falou assim, o mês que vem vai ter o campeonato paranaense, vai ser lá na Amaral esse ano. E vem gente de todos os municípios, desde lá do norte, Londrina, Maringá, Cascavel, e de Paranaguá, de Ponta Grossa, todas as cidades. É um campeonato grande.
Daí eu falei, você tá maluco, imagina. Eu ganhei uma provinha de 25 metros lá e vou me inscrever num campeonato. Aí ele falou, conversa lá com o teu professor, vê o que ele acha. Aí eu fui falar com o professor. E cheguei lá e falei, olha, encontrei o professor Gariba, que a gente, apelido dele é Gariba, no supermercado, e ele disse do campeonato e tal, falou que você acha que eu podia participar, me inscrever? Aí ele falou assim, Rita, ele me deu um grande estímulo. Ele falou, Rita, a gente tem que ser realista. Não vai pensando que você, porque ganhou uma medalhinha de 25 metros aqui, você tem... Porque esses campeonatos paranaenses são pedreira, era o jeito que chamavam um campeonato forte mesmo. São pedreira e lá só tem fera. Tá? E aí eu me encolhi, né? Porque eu falei, então tá, tudo bem. Só que eu tive a sorte de ter... Um anjo se manifestou pelo professor que estava do lado, dando aula na raia do lado, e que me conhecia também. Ele falou, cara, não fala isso para ela. Fala para ela ir lá, nem que seja para se autoavaliar, né? E eu gostava muito desse outro professor também. E daí eu fui. Naquela época não tinha internet, nada, né? Isso aí foi em 80, no mesmo ano, eu ganhei a medalha lá em junho, e em setembro foi o campeonato do mesmo ano, tá? Aí eu fui e tinha que ir na academia, na recepção, fazer a inscrição, pagar com cheque e tal. Aí eu falei, olha, quando a moça perguntou quais provas você vai nadar, eu falei, não, só vou nadar os 50. 50 nado livre, que a gente chama, que normalmente a escolha pode nadar qualquer nado, mas todo mundo escolhe o crawl, né? Daí ela falou, vai nadar uma prova só? Eu falei, mas você pode nadar 4 provas. E eu falei assim, como? Mas eu não vou nadar 4 provas. Rita, você vai pagar a mesma coisa, se inscreve nas 4. Né? Você não está por equipe mesmo, você não tem responsabilidade de prestar para a equipe, né, a responsabilidade de ser parte da equipe. Se você nadar os 50 livre e não se sentir bem, vai embora, falta nas outras. Aí tudo bem, eu fui. Bom, para encurtar a conversa, eu participei da prova de 50 livre, de 100 livre, de 50 costas e de 100 costas. E ganhei ouro nas 4. Cara, isso aí foi... Eu não tenho... A gente não tirava foto naquela época. Eu tenho 2 álbuns desta grossura de fotos de papel de campeonatos da piscina, tudo. Mas desse dia especificamente eu não tinha, eu estava sozinha, nem lembrei de levar máquina fotográfica, nem nada, e não tenho registro. Bom, o registro que eu tenho é que o campeonato foi sábado à tarde e domingo de manhã. 2 provas sábado à tarde, 2 provas domingo de manhã. Eu cheguei na segunda-feira, aí eu falei, não, eu tenho que dar uma lição nesse professor. Tá. Cheguei com as medalhas bem escondidinhas, enrolei as fitas, fui bem mazinha, assim, sabe? Enrolei as fitas e segurei para não fazer barulho e cheguei assim na piscina. E ele veio me contar, daí, foi lá no campeonato? E daí, como é que foi? Eu falei, cara, bem que você falou, viu? Que foi um campeonato pedreira. Realmente lá só tinha fera. E agora você está falando com uma. Blim, 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 blim. Ele é loiro, ele ficou vermelho, roxo. E daí foi uma gozação, todo mundo me conhecia na academia. Daí, você que é o professor da fera, cadê a fera? Você vai dar aula para fera hoje? Foi uma gozação, me encontrava, falava fera, né? E a fera prosseguiu no seu caminho de autodescoberta das suas potencialidades. Não só na natação e outras coisas, porque eu entrei para o caminho do autoconhecimento, das transcendências, da espiritualidade. Eu sou escritora, eu escrevo desde que eu tinha 14 anos. Eu comecei a escrever meu primeiro livro nessa época. A natação parece que fez
me fez, me ajudou a desabrochar para a minha essência como pessoa, sabe? Eu fiz curso de teatro, apresentei teatro de rua, era assim, era um agito só, a vida, tá? Bom, isso foi em 89, essa medalha e as 4 medalhas de ouro da Fera. Em 90, eu fui participar do meu primeiro campeonato brasileiro. Quase morri de medo, porque eu não tenho medo, tenho pânico de avião. E eu tive que... o campeonato era em Salvador. O pessoal montou uma equipe de quase 100 nadadores chamado Masters Paraná, com várias academias e clubes de Curitiba, e nós fomos nessa equipe de quase 100 pessoas. E eu estava no meio. Quase morri para chegar lá, e depois quase morri com o que eu vivi. Morri de medo, depois quase morri de alegria. Porque lá, entre algumas vitórias que eu tive, ganhei ouro em provas curtas, mas a prova que eu mais gostava naquela época, eu era nadadora de fundo, que é de provas longas, era os 800 livre, tá? E naquele campeonato brasileiro de 1990, eu fui... para o outro lado, né? Qual que é a... tá, entendi. É aqui, né? Isso. Olha lá. A AMBA, que é a Associação de Natação Master da Bahia, né? Saúda, e a ABB saúdam os nadadores Master. Campeonato Brasileiro de Primavera 90, dias 1 a 4 de novembro. Tá? De novembro. E tá ali a vice-campeã dos 800, brasileira dos 800 livre, que quando subiu no pódio não acreditava. Porque aqui foi o paranaense, era regional, lá era brasileiro. E tinha 14 mulheres da minha idade nadando comigo. Na natação, master, a gente começa a ser nadador master aos 25 anos, tá? E daí vai de 25 a 29, chama 25 mais. Daí de 30 a 34, 30 mais, tá? Nessa época aí, eu era ainda 40 a mais, tá? Embora já tivesse 44 anos, quer dizer, eu era a mais velha da categoria, porque em 45 já ia mudar de categoria, né? Bom, foi uma festa muito grande, até o Olodum foi tocar no campeonato, tá? Tem histórias e histórias para contar até desse campeonato, mas hoje não vamos prosseguir. Depois, eu ajudei a formar o dono da Academia Aquacenter, o Edgar. Ele viu equipes de master se formando e os nadadores da própria Aquacenter indo nadar ou individual ou participando. Eu mesma era convidada pela CEL de Londrina, que era um clube, para ir nadar por eles. E eu viajava com eles para nadar. Aí ele resolveu montar a equipe Master Aquacenter, eu ajudei, tá? Aí eu escrevi uma crônica chamada Causas e Causos de uma Nadadora Master e apresentei, ele reuniu, ofereceu um churrasco, a academia ofereceu para os nadadores que a gente via que tinham potencialidades. Ele me chamava de agente de recrutamento, porque eu ficava de olho, assim, vendo quem que levava jeito, quem que a gente podia chamar para a equipe, tá? E daí, nessa época, eu também criei uma personagem, porque tem um lado meu que é bem assim, performático, de fazer macaquice, serelepe, e eu criei uma personagem, que eu chamei de Tia Masteroca, tá? Criei um traje para ela, que era um roupão rosa, e daí tinha a prancha que a gente usa para fazer pernada, ela coberta de tecido brocado, e tinha o palmar, que são umas
coisas que a gente põe na mão para forçar a abraçada. Tinha o... Ela não está aí ainda. E tinha o pull boy, que a gente põe no meio das pernas, que é para boiar, quando é para fazer só braço. E aí o óculos era enfeitado com lantejoulas. Em dúvida, você ia gostar dessa personagem, você vai ver. E tinha a touca dela toda de brocal, sabe? Até a sacola, tudo rosa, né? Ela estaria na moda hoje com essa história da Barbie, né? Ah lá, tia Masteroca. Ai, que graça! E daí essa tia Masteroca aparecia nos campeonatos, nos eventos de jantares, almoço. Eu fiz almoço até no meu apartamento uma vez. A minha preta estava lá. Ela chama Aline, mas eu chamo ela a maioria das pessoas e amigos chamam ela de preta. E eu dei o apelido para ela quando ela era pequenininha, minha filhota. E a Marina é Pichu. A minha preta que bateu essas fotos. Ela estava lá participando, tá? Isso aí foi uma feijoada que eu fiz, ofereci para os nadadores na minha casa, para a equipe master. Daí, isso já estava em pleno andamento, a equipe já estava... olha lá, acho que tem a data ali, em 94, tá vendo ali a data? Bom, como eu já falei, aí também escrevi artigos, dei também palestras para academias que me convidavam, dei entrevista para revista esportiva, revista para jornal de Curitiba, sabe assim, comecei a me destacar. Eu tenho a minha parte vaidosa e gostava bastante disso, que me dava me valorizava, às vezes eu até passava dos limites na vaidade, sabe? Até hoje eu ainda passo, sabe? Então, vocês relevem isso. A tia véia pode fazer tudo, né? Quando a gente vai ficando velha, uma das coisas que a gente mais conquista é a permissão para ser o que é, não importa. Tá? Mas ela é enrugada, não sei por que não faz plástica. Aí fala, deixa eu com a minha história de vida mapeada na minha cara. Aqui estão as minhas tristezas, as minhas alegrias, as minhas raivas, as minhas ansiedades. Estão aqui também a minha macaquice de ser careteira, tá tudo aqui. E tem gente que fala assim, ai, maracujá de gaveta, mas é mesmo. Deixa. Eu pedi para ele não pôr muitos holofotes, porque estava tudo aqui. Falei, ai, pelo amor de Deus. Né? Tudo bem, as ruguinhas estão aqui, mas não vamos dar destaque assim também. Né? Bom, eu estava falando... Aí a vida começou a ficar acelerada demais, eu acho que a energia não deu conta. Daí chegou 97 e eu tive a síndrome do pânico. Que eu tinha, assim, depressão recorrente. Eu aprendi a conviver com a depressão. E eu tive a síndrome do pânico. Foi talvez a pior sensação que eu tive na vida. Né? Que eu falei que a natação me ajudou muito. E... normalmente, quando eu tenho algumas conquistas na vida, ela é precedida por um momento de muitos desafios. É quase um padrão na minha vida, tá? E eu fui melhorando da síndrome do pânico com a ajuda da natação e também de medicamentos no início, né? Até hoje, às vezes, eu tenho que apelar para os medicamentos, né? E... com 53 anos, deixa eu ver se é isso que vem depois, com 53 anos, que daí já era 99, né? 1999, eu fui participar de um campeonato sul-americano na Parque Aquático do Vasco da Gama, São Januário. E lá eu fui campeã sul-americana de natação master. Está lá o pódio. Eu em primeiro lugar, dos 800 metros livre, tá? A Doris, que é gaúcha, que é minha amiga, a gente é adversária, mas é super amiga,
e a Elza, que já fez a passagem dela há 2 anos atrás num acidente. Sinto muito. A gente se encontrava. Eu era a que ganhava as provas de fundo. Aí a Doris ganhava de meio fundo e a Elza era fera nas provas curtas. Então a gente alternava o pódio. Tá? Eu tenho os outros pódios que às vezes uma delas está no primeiro lugar. E neste mesmo ano, aí a senhora e a atleta, que eu chamei, depois eu vou contar para vocês por que tem esse termo, uma senhora atleta, porque foi quando, em 2003, a senhora atingiu a plenitude da maturidade e atleta também. Porque a senhora foi avó pela primeira vez no dia 3/3/3, que é essa moça de 20 anos que está aqui, a Marina, tá? Esse foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver a linhagem feminina da família se estendendo de mãe para filha para neta. Isso é sagrado, né? E ela nasceu no dia 3/3/3 de parto normal e de cócoras, tá? No quarto, só com a presença do médico e do pai, do marido da Aline, o Alan, que eu falo que ele é meu 3º filho. Ele era para estar aqui hoje, mas tem compromisso com a profissão dele. E ela nasceu de cócoras, foi apenas amparada no quarto, tá tudo coberto com pano cirúrgico, mas foi no quarto. E daí a hora que também é muito emocionante, eu vejo a minha preta se emocionar até hoje, o médico estendeu, aparou a Marina e falou, toma pai, deu a tesoura e falou, acaba de trazer sua filha ao mundo, e ele cortou o cordão umbilical, o pai. Então assim, foi um momento maravilhoso, que eu não pude estar presente, mas não passou nem meia hora, eu estava lá já. Porque ela nasceu perto da meia-noite. 11h54, né, Preta? 11h04. Eu que fui conhecê-la perto da meia-noite, do dia 3/3/3. Então, e o 3 é o número dela, é o número que ela usa como jogadora de basquete. Não entendi. Ai, tá usando o 6 agora? Ai, eu achava que você usava sempre o 3. Mas você usa, o 3 está sempre presente na tua vida, né? Bom, então, isso foi em 99. E depois, ela nasceu em março. E em setembro eu fui homenageada pela Associação Masters Paraná, que é a Federação Paranaense, com o nome de campeonato, Troféu Rita Figueiredo. Gente, onde que eu fui parar? Olha, estão os recordes. Espera aí, esqueci de contar isso. Eu ganhei, estava lá o pódio, né? Espera aí, eu tenho que voltar aqui, eu me perdi aqui um pouco. Para trás eu quero ir. Estava aqui, né? Aí, no mesmo ano eu bati o recorde brasileiro e sul-americano feminino de Master. Está aqui, R. Figueiredo, 28/11/99, R. Figueiredo, 28/11/99. Eu dei a prova, sabe onde foi esse campeonato? Não é aqui. O campeonato foi no Country Club de Londrina. Campeonato Paranaense no Country Club, que foi o clube que eu frequentava, a menina de 16 anos, cujo pai impediu ela de nadar. E nesse mesmo clube, eu terminei de nadar, ganhei a prova de 800 livre, e daí a da organização veio falar comigo e disse, Rita, você viu o que você fez na prova de 800? E eu falei, nossa, o quê? Ela falou com um jeito meio sério. Eu falei,
como prova de 800, eu falei, fui desclassificada, porque a natação tem isso, né? Você faz uma virada mal feita, bate só um pé na parede, você é desclassificado, danou-se. Ela falou, ela não viu. Você não viu o mural? Eu falei, não, porque o meu professor falou que eu peguei o primeiro lugar, eu fiquei bem feliz, mas não fui lá olhar no mural, conferir. Aí ela me levou pela mão lá, e estava lá em frente do meu nome, RB e RSA, recorde brasileiro e recorde sul-americano, tá? Bom, e isso, em 99, eu me antecipei, eu pulei para 2003, né? Tem essas coisas também, né? A ansiedade faz isso, né, doutor? Eu também dei palestras como nadadora. Essa aqui foi em Santa Cruz do Rio Pardo, na academia de uma sobrinha minha, tá? Que eu também trouxe para deixar registrado. E daqui tá o dia que eu recebi a homenagem com nome de campeonato. E a Aline foi com a Marina levou um lindo buquê de flores, que depois eu apareço com o troféu que levou, então todas as medalhas e troféus tinham o meu nome, que a gente chama nome de campeonato. Tá aqui, troféu Rita Figueiredo, e aqui era a camiseta, tá? Essa foto foi tirada num brasileiro lá em Ribeirão Preto, e que pegou um flagra. Quando o professor falou que eu ganhei a prova, eu fiz yes! Assim, e foi tirada a foto, o flagrante, eu usei essa foto para a camiseta comemorativa do troféu Rita Figueiredo. Às vezes parece que é um sonho isso, que eu estou falando, é por isso que eu acho que eu me perdi. E tenho, não é aqui ainda. O que eu estou fazendo, doutor? Não, tá bom, tudo bem. Tudo bem. Tudo mal, mas tudo bem. Eu com as tecnologias sou o oposto da nadadora. Bom, aí continuei a nadar, tá? Só que aos 65 anos, eu resolvi que eu não ia viajar mais. É muita função, eu comecei a ficar com preguiça de véia mesmo, sabe? De falar, arrumar mala, pegar avião, viajar de ônibus, às vezes era longe, né? Viajava a noite inteira, chegava lá, já ia competir. Daí eu falei, não, agora eu vou participar só quando o campeonato for em Curitiba. Nem perto eu não vou, nem em Ponta Grossa eu não vou, porque tem que levar as coisas. Mas continuei ganhando, batendo recordes e tal. Aí tem uma equipezinha de torcedores da família que vão me prestigiar sempre que podem e que dá certo de ter campeonato. E aqui foi um campeonato brasileiro que está ali a Aline, a Marina e o Alan, cujo apelido é Frajola. É porque os dois se conheceram na capoeira. Na capoeira todo mundo tem apelido, ela era preta e ele Frajola. E o apelido de Frajola pegou. Eu chamo ele de Fraso. Eu falo que ele é meu terceiro filho. Mas antes disso, tá em ordem errada, ou eu que abri em ordem errada. Essa que tinha que vir. Não, tá certo, tá certo. É que agora tem umas fotos icônicas, tá? Que uma delas é o pessoal que vai me assistir da família, que são esses 4 que normalmente vão, tá? Essa pequena aqui é a Marina, que eu levei para nadar quando ela tinha 3 anos, na Aquacenter comigo, e ela pegou gosto pela coisa, ela nadou durante 7 anos, dos 3 aos 12, né? Não, aos 11 anos, Ela brilhou, ganhou medalha, competiu, depois quando eu mudei para cá, aí a Aquacenter fechou em 2010 e eu passei a nadar na Gustavo Borges, que já faz 13 anos que eu estou lá, tá? E ela foi para lá comigo também.
E continuou nadando. Uma vez o próprio Gustavo Borges estava lá, que de vez em quando ele vem para cá para visitar, ele viu ela nadando e falou para o professor, olha isso aí, ela. E eu estava lá, paparicando ele, aquele homem de 2,3 metros. E ela continuava firme. Só que com a mãe jogando basquete, ela começou a frequentar os treinos da mãe, e um dia ela chegou para mim e falou, ai, vóia, tá difícil para mim ficar a natação e o basquete junto, e eu tenho que largar mas eu fico com pena de largar a natação, porque você pode ficar triste, e largar o basquete e a mãe fica triste. Eu falei, ó, quanto a mim, a vóia te libera. Se você quiser escolher o basquete, eu não vou ficar triste, eu vou ficar alegre, segue o teu sonho, tá? E ela seguiu, e daí ela se deu bem no basquete também, tá? Bom, vamos para... e também eu participei de algumas travessias em águas abertas, no mar, tá? E fui bem até. Fiz algumas travessias na Lagoa da Conceição, em Bombinhas, em Pissarras, assim. Mas eu gosto mesmo da piscina. Eu sou contadora de azulejo. O pessoal das travessias chama a gente de contadores de azulejo, que a gente fica lá no vai e vem, né? Que é uma delícia, que faz um bem. Teve uma vez que uma pessoa perguntou para mim, ai, que graça você acha que ficar que nem um hamster aquático, que vai e vem, vai e vem, vai e vem na piscina? Eu falei, olha, não dá, o doutor sabe, ele é nadador também, não dá para explicar. É a sensação, é o gosto, é a gente se melhorar, é a gente, sabe? Não dá para explicar. Então, deixa ela pensar, essa pessoa que perguntou isso para mim, tá? Bom, esse é o maridão, Vladimir Figueiredo, também grande incentivador, só que ele não gostava muito de ir nos campeonatos, não. Isso aqui já faz tempo, essa foto aí já faz bastante tempo. Porque, ó, se alguém já foi aqui, o doutor acho que já foi em campeonato lá na Swimex, lá. É uma muvuca campeonato de natação, porque tem gente falando o tempo todo, atenção, raia tal, fulano de tal, raia tal, fulano de tal. Tem gente saindo da piscina, andando, em volta da piscina é uma muvuca, tem gente indo para o vestiário, tem gente vindo do vestiário, o som é horrível, porque as academias são muito grandes, você não ouve nada o que fala, né? Você tem que ficar atento e ficar de olho para não perder a tua vez, né? Então ele não tinha muita paciência para ir, mas ele ficava sempre torcendo e vibrava com cada conquista minha, né? Bom, aí a academia a Gustavo Borges, logo que eu cheguei lá, eles chamaram um repórter para me entrevistar, ficaram sabendo das minhas, já me conheciam, né? E outra coisa, quando eu fui homenageada com o nome de campeonato, naquele ano o campeonato foi na Academia Gustavo Borges, que foi em 2003, tá? Eu nadava na Aquacenter, eu só fui sair da Aquacenter em 2010, para vocês verem como a vida vai levando. Aí eu fui nadar, fazer parte da equipe master da natação da Gustavo Borges, tá? E aí a equipe master da Gustavo Borges cresceu. E a academia sempre homenageia lá. A equipe Master GB, campeã sul-brasileira de natação. Tá? Foi num campeonato, não sei se vocês me acharam ali, é a segunda da esquerda para a direita na fila lá, todo mundo fazendo primeiro lugar. Né? Tá? A academia também foi um outro campeonato em equipe de natação Master, nosso time de ouro, que nós somos campeões paranaenses, a equipe. Né? E daí, a próxima foto que vocês vão ver é uma foto muito séria, para vocês avaliarem se vocês vão continuar me chamando de uma grande mulher. Se é que vocês chamam, né? Olha só! Ele tem 2,3 metros. E é um querido, um meninão, um doce, querido. Chega a ser tímido. Estava lá na academia, olha lá.
E a tia, eu sempre ia tietar. O pessoal vai, ai, você vai sair da água para ir lá. Eu ia, abraçava, beijava, tudo, pegava, fazia carinho nele, assim, campeão mundial esse cara foi, algumas vezes, recordista, olímpico, né? Eu sou tiete dele, tá? E falar em grande mulher, a próxima foto eu resolvi trazer para cá a memória dessa pessoa, que é o referencial de todas nós, todos, né, também, mas as mulheres nadadoras. O nome dela é Maria Lenk. Ó, arrepiou aqui, assim. Salve, Maria Lenk, a sua presença. Esta mulher começou a nadar com 12 anos no rio Tietê. Ela nasceu em 1915. E com 12 anos, imagina, o rio Tietê era lugar para treino. Como mudou o mundo, né? E ela foi pegando gosto pela coisa e foi indo, foi campeã várias vezes brasileira, recordista mundial tal, e continuou no Master. E ela era uma pessoa meio fechada, assim, tímida mesmo, né? E as pessoas falavam que ela era antipática, mas eu sou bem atrevida, sabe? Chegava, ela paparicava, beijava, e ela sempre me permitia tirar uma foto. Essa é uma das fotos que eu tenho com ela. E ela dedicou a vida dela para a natação, tá? E aos 92 anos, ela nadou 1.500 metros de treino na piscina, saiu da piscina e fez a passagem dela. Tá? Ela se foi como a maioria, eu acho, gostaria de ir, fazendo o que mais gosta. Tá? Teve gente que questionou que tinha que ter ambulância, porque ela era muito velha para ficar nadando. Não, a hora de ir é a hora de ir. Ela foi feliz da vida. Tá? E depois ela foi homenageada em vários, e hoje tem o maior centro. Ela sempre nadou pelo Flamengo, tá? Porque depois ela mudou para o Rio. Quando ela andava de ET, ela de São Paulo, né? Ela mudou para o Rio e ela tem hoje o maior parque aquático que tem lá, chama Parque Aquático Maria Lenk, em homenagem a ela. Tá? Eu tenho orgulho dessa ilustre. E aqui estão a última vez que eu contei, já estava beirando as quase 700 medalhas e troféus da senhora atleta. Tá? Eu guardava as medalhas dentro de uma lata, sabe aquelas coisas de velha mesmo, né? Uma lata de panetone. Daí os meus filhos falavam assim, ô mãe, as medalhas vão ficar tudo preta, né? Precisa fazer um quadro. Daí eu mandei fazer esse quadro. Mas o quadro não está dando conta mais. Sempre tirei as fitas das medalhas para poder firmar elas na cortiça. Agora tem que pendurar ali na prateleirinha, tem troféu de melhor índice técnico, tem troféu de maratona, tá tudo aí, a minha história, tá? Agora, doutora, agora é a senhora atleta, para encerrar, a senhora atleta em ação. O primeiro que vocês vão ver agora, o vídeo, foi o meu terceiro filho, Alan Frajola, que fez. Vocês acreditam que ele fez uma live? Era o Campeonato Sul Brasileiro. E eu estava nadando 400 metros, tá? E ele não estava lá e fazendo uma live direto, e eu não sabia, né? Senão eu tinha sido mais elegante na hora que eu saí da piscina. E eu não só ganhei essa prova, como eu fui recordista também, tá? Isso foi em 2018. Então, agora eu tenho que clicar aqui. Aí.
O começo do vídeo ficou meio... Por causa quando passou pra cá, né? Tá lá, ó. Eu sou a segunda ali, né? Ela tá na minha frente, né? Todo mundo tá vendo aí? Aí eu já tô voltando. Cadê ela? Não tinha mais ninguém ali. Olha lá. Agora que elas estão chegando para fazer a virada. Ele não filmou a prova inteira, né? Agora ele já vai filmar eu chegando. E ele vai falar. Grita aí, menina. Dona Rita. A gente quer ver o resultado. Aí eu já tinha 72 anos. Bom, a próxima... Ah, tá. Aí é o nado de costas, que é o meu nado preferido fora o crawl, né? Também filmado pela Preta, esse. Esse foi em abril do ano passado. Aquela que está na minha frente lá, da ponta, ela tem 10 anos menos do que eu. Eles misturam, para completar o balizamento, né? Ela ganhou a prova, na prova, mas eu ganhei da minha categoria. E daí... Para parar. Tá bom. Aí a natação também para mim é lúdica. Assim, não sou assim fissurada e eu também não nado para ganhar medalha. Eu ganho medalha pelo gosto que eu tenho de nadar. Eu falo sempre isso, sabe? Porque não sou daquela que fala assim, ai, vai ter campeonato. Não. Desde o abril do ano passado que eu não participo do campeonato por causa de todos os desafios que eu vivi no ano passado. E esse ano eu ainda não participei de nenhum, porque não teve nenhum em Curitiba. E vai ter agora em setembro, no Curitibano, o Campeonato Paranaense, vai ser lá. Se vocês quiserem prestigiar, eu vou estar lá. Estou me preparando para ir. Mas assim, nem sei se vou ganhar, porque eu não sei como é que eu estou para campeonato ainda, né? Porque eu demorei para me recuperar, né? Estou tomando, estou fazendo tratamento com a nutricionista, tomando whey protein para recuperar a musculatura que eu perdi, que eu emagreci muito, mas vamos lá, agora. A meta agora é dia 20 de setembro. Então a natação, além de ser o esporte, ela é também lúdica. Eu brinco muito na água, eu termino meu treino e a Marina está rindo porque ela lembra que quando a gente terminava nossas aulas, ela vinha para minha raia, a gente brincava muito. A gente fazia nado sincronizado, nós duas. mergulhava. Aí era uma delícia. Aí ensinei ela a pular de ponta. Era uma coisa deliciosa ter ela junto. E ainda é ter ela junto, só que lá, né, na água. E uma das coisas que eu faço desde menina, que aquela menina de 16 anos já fazia, aí... É isso aí. Foi filmada por um colega meu que tem a câmera subaquática. Isso foi o ano passado. Plantando bananeira, banana d'água. É isso aí, gente. E para mim, assim, sempre é um prazer recordar a minha história.
tá? E o prazer hoje se duplicou na presença de todos vocês neste projeto Colaboridade, que foi mais um impulso que a vida me concedeu, me brindou, me presenteou, porque eu estava sem grupos, só na natação, a natação, mas lá é outro, o espírito é outro, né? É uma delícia também, mas... E aqui, quando o doutor, antes dele montar não tinha nem nome ainda, ele falou para mim num retorno que eu fiz de consulta para ele, ele falou, eu vou montar, estou pensando em montar um grupo de idosos para nos reunirmos e fazer várias atividades, eu vou contar contigo, ele falou. Daí eu falei, legal, nossa, vai ser ótimo isso, depende do dia, né, que for. Aí ele, quando ele montou, ele falou para mim, ó, nós vamos nos reunir na quarta-feira de manhã. Eu falei, hora de treino. E eu não queria abrir mão do treino. Então eu não vim nos primeiros encontros, mas teve um dia lá que a vida falou, ô moça, acorda, dá para mudar, tá em tempo de mudança. Aí eu mudei o meu dia da natação e comecei a vir. Esse acho que é o meu 4º encontro, né, que eu venho, tá? E assim, encontrei aqui acolhimento, pertencimento, reunindo a parte física de estarmos juntos, a emocional do carinho, da graça, né? A mental e também com todas as coisas que são oferecidas para nós, né? E a espiritual, que aqui também ficou um lugar para quem tem um pouquinho de sensitividade, que a gente tem os nossos amigos invisíveis que também participam e comparecem. Eu faço parte de um grupo espiritual de espírita mesmo. O mês que vem vai fazer 1 ano que eu estou indo. E estou me redescobrindo através da doutrina espírita. Tá? Ainda não compreendo muita coisa, não concordo com outras, mas eu estou persistindo. Tá? E agradecer a presença de tanta qualidade de vocês todos que estão aqui. Que em cada olhar que está aqui, eu fui mobilizada, eu fui incentivada e eu trouxe isso de presente para vocês todos, me expondo. Até mesmo as minhas ansiedades e as minhas vaidades, tá? E para terminar, a minha homenagem.